Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui de Automation Studio da BIR no canal. Galera, na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre entradas analógicas na plataforma do Automation Studio. Em aulas passadas a gente já tratou aqui de sinais digitais, cartões digitais, com entradas e saídas, e agora eu quero falar com vocês sobre entradas analógicas. Eu estou com um cartãozinho aqui de entrada analógica da linha X20, o modelo AI4622, que trabalha aqui com as minhas remotas, que eu tenho aqui da BIR, dessa linha BC0083, e eu quero demonstrar para vocês como a gente configura aqui um canal de comunicação de 4 a 20 mA, tá? Então, basicamente, o módulo que eu tenho é esse carinha aqui, ó. Esse modelo aqui, essa aqui é a carinha dele, e esse camarada aqui, ele tem 4 entradas analógicas. Essas 4 entradas analógicas, elas me permitem fazer dois tipos de configuração. Ou eu posso configurar elas como tensão ou como corrente. Aí eu tenho 3 faixas distintas aí. Eu posso trabalhar de faixa de mais ou menos 10 volts. Eu posso trabalhar na faixa de 0 a 20 mA. Ou eu posso trabalhar na faixa de 4 a 20 mA, ok? Aqui eu tenho um esquemáticozinho do módulo demonstrando como é a ligação de cada canal. Eu tenho aqui, ó, a cada 3 bornes aqui, eu configuro um canal. Então, esses 3 primeiros bornes aqui é o canal 1. Ao lado dele, esses 3 bornes aqui é o canal 2. Aí, aqui embaixo, eu tenho o canal 3. E aqui eu tenho o canal 4. E dependendo do que eu for ligar aqui, dependendo do tipo de instrumento, tipo de sensor, tipo de dispositivo que eu vou medir, eu vou fazer um tipo de ligação. Então, aqui ele tem exemplo de ligação de tensão e ligação de corrente, tá? Por exemplo, aqui no canal 1, vamos supor que aqui eu vou ligar um instrumento de mais ou menos 10 volts ou de 0 a 10 volts. Ok? Como é que eu faria a ligação? Eu pegaria o retorno positivo do instrumento, e ligaria no segundo borne e o negativo no terceiro. A mesma coisa aqui no canal 3, se eu fosse ligar um instrumento de tensão, ó, o positivo no segundo e o negativo no terceiro, ok? E para corrente, qual é a diferença? Para corrente, eu pegaria o positivo, ligaria no primeiro e o negativo no segundo, tá? Mas aqui, esse é um cartãozinho que precisa de alimentação para quando eu estiver trabalhando com corrente, tá? Eu vou mostrar para vocês qual seria a forma correta de ligar esse cara. Eu vou usar aqui na minha bancada. Eu tenho aqui um Power Panel, que é o meu controlador. E eu tenho aqui os módulozinhos, minhas remotas, onde uma das remotas aqui, que é essa remota aqui, ele tem um cartão analógico. Esse último cartão aqui é esse cartão analógico que a gente está vendo aqui na foto. E ligado nele, eu tenho aqui esse transmissor, tá, com esse PT100. Então aqui, ó, eu tenho um sensor PT100 ligado e o transmissor, ok? Nessa minha remota. E esse cara aqui, ele também tem um cartãozinho de entrada e de saída, onde na saída eu tenho esses 2 LEDs aqui que eu vou estar usando para poder sinalizar a faixa de temperatura desse cara, tá? Então, qual é a jogada aqui? Eu ligo esse cara aqui no meu cartão analógico e vou configurar a entrada dele para 4 a 20 mA, porque esse transmissor de temperatura aqui, ele pega o sinal do meu PT100 e converte para um sinal de saída de 4 a 20 mA, beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui no módulo. Para fazer essa ligação aqui no módulo, eu tenho que fazer esse esqueminha aqui, igual eu trouxe aqui simplificado para vocês na foto. Então eu tenho aqui o meu processo, onde eu vou ter aqui o meu sensor PT100. Ele vai ligar no transmissor aqui, certo? Então os fios do PT100 ligam aqui nos bornes do transmissor. E na saída dele aqui, ele tem o mais e o menos dele, certo? O mais, eu tenho que ter uma fonte externa, uma fonte de alimentação 24 volts. O positivo dessa fonte liga no mais aqui do transmissor. E o negativo do transmissor aqui, ele vai no primeiro borne, que é o borne, seria o positivo de corrente, que é esse cara aqui, ó. Seria, por exemplo, aqui o mais da corrente, ok? E o negativo da fonte, que eu estou alimentando o transmissor aqui, ele vai no terceiro aqui, que seria o menos da corrente, ó. Que seria esse cara aqui, tá? Então a ligação fica para a corrente, fica o primeiro e o terceiro. Se fosse aqui no canal 3, seria o primeiro e o terceiro.
Se fosse no canal 2, seria o primeiro e terceiro. E no 4 seria o primeiro e terceiro. Então, qualquer um dos caras, a sequência seria a mesma, tá? Como é que funciona isso aqui, galera? O PT100, o sensor PT100, ele vai medir uma faixa de temperatura de 0 a 100 graus centígrados, ok? Então, ele vai ter um delta de temperatura e esse delta de temperatura, ele vai gerar um delta de resistência. Então, conforme a temperatura vai variando aqui, ele vai variando uma resistência. O meu transmissor de temperatura, ele lê essa mudança da resistência. E na saída dele aqui, ele converte, né, essa alteração da resistência para um sinal de 4 a 20 mA. Eu botei de 0 a 10 aqui também, porque poderia ser de 0 a 10, mas esse meu cara aqui, ele converte para um sinal de 4 a 20 mA. E como o meu cartão aqui no BIR lê isso, tá? Assim como todos os CLPs, né? Esse camarada aqui, ele vai ler como um dado de 16 bits. Então, ele vai ler como uma variável do tipo int, tá? Só que aqui no BIR tem uma particularidade. Por exemplo, lá no Siemens, quem já fez os meus cursos de Siemens, eu já expliquei que lá no Siemens, quando você lê uma entrada analógica, você lê uma faixa de valor de 27.648. Mais ou menos, né? Se eu não me engano, é esse valor. Aqui no BIR, alguns outros CLPs você vai ler lá de menos 32.768 a mais 32.767, por exemplo. Aqui no BIR, ele vai ler esse sinal que vai chegar aqui de 4 a 20 mA, ou poderia ser também um sinal de 0 a 10 volts, mais ou menos 10. Ele vai ler numa faixa de 0 a 32.767. Ok? Então, essa aqui é a faixa que o meu cartão da BIR vai ler. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver recebendo um sinal de 4 mA, ok? O meu cartão analógico aqui ele vai estar entendendo como 0. E se eu estiver lendo... Opa, ficou ruim aqui. 20 mA, ele vai estar lendo como 32.767, tá? Então, é isso que eu vou tratar lá no meu programa, quando a gente fizer essa ligação. Aqui na minha bancada, o meu dispositivo ele já está ligado, ele só não está com a alimentação ainda aqui chegando no PT100, tá? Aqui nesse board aqui está a alimentação da fonte, eu deixei desligado por enquanto, mas eu vou ligar e a gente vai... Só que primeiro eu vou configurar aqui no software, porque eu preciso, né? Por default, aqui eu tenho o Autome Studio já aberto, tá? Minha configuração de hardware, e aqui eu tenho a minha remota que tem um cartão analógico, essa aqui, ó, esse cara aqui. Por default, eu vou clicar aqui nas configurações desse camarada aqui, vocês vão ver que por default, todos os 4 canais dele vem configurado para uma configuração de mais ou menos 10 volts. Tá? Esse aqui já é um padrão do cartão, beleza? Mas eu vou mudar o canal 1, que é o canal que eu estou ligando lá o meu instrumento. Eu vou clicar aqui nele e eu posso escolher uma das 3 faixas. Eu vou escolher a faixa de 4 a 20 mA, ok? Colocando nessa faixa de 4 a 20 mA, eu vou conseguir ter a medição que eu falei com vocês. Aqui ele diz que o up limite dele é 32.767 a menos 32.767, mas isso aqui equivale para se eu estivesse trabalhando com mais ou menos 10 volts, tá? A limitação do 4 a 20 é diferente. Como é que você pode saber qual é a configuração correta de escala, né? Se aquele 0 a 32.767 que eu falei bate no que eu estou dizendo. Deixa eu salvar aqui a alteração que eu fiz. Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no System Design, clicar em cima do cartão que você quer. Isso aqui equivale para qualquer dispositivo aqui no BIR, tá, galera? Esse recurso aqui é um recurso que eu vou ensinar para vocês que pode te ajudar. Você dá um F1 em cima do cartão. Quando você dá um F1 em cima do cartão, ele vai abrir o Help. Abrindo o Help, ele já vai puxar aqui para você, ó, o cartão, tá? Puxando o cartão, você tem várias informações sobre ele aqui, informações gerais, dados técnicos, os LEDs, o pinout, conexão. Então, aquilo que eu mostrei para vocês no slide lá, tá aqui, ó, por exemplo, exemplo de conexão, tá aqui, tá? O input diagram tá aqui,
tá? Pinout, tá aqui. Os LEDs, dados técnicos, tá? Então tá aqui, ó, ele é um módulo, como eu falei, né, com as 3 tipos de medições, tá? Então tudo que você tem que saber sobre o módulo tá aqui para você, ó, tá? O ganho, a tensão dele, beleza? E se a gente for aqui, ó, a gente baixar aqui, eu tenho aqui, ó, Limit Values. E eu vim aqui, por exemplo, em Upper Limit, tá? Eu consigo ver aqui o valor máximo que ele vai. Se eu clicar aqui em Limit Values, eu vou conseguir ter uma tabelinha que vai me dar os valores que são definidos dependendo do modo de operação. Então, por exemplo, se eu trabalhar aqui com sinal de diferencial de mais ou menos 10 volts, né? Eu tenho aqui o limite máximo com mais 10 volts de 32.767 positivo e limite baixo de menos 10 volts de menos 32.767. Agora, se eu escolher lá o modo de corrente de 0 a 20 mA, aí o meu sinal de 20 mA mantém os 32.767 e o 0 mA vai ser 0. E se eu escolher o sinal de 4 a 20 mA, que foi o que eu defini lá, né? O meu sinal máximo, quando ele tiver com 20 mA, no CLP lá continua sendo 32.767 e o sinal mínimo, que é o 4 mA, vai ser 0. Então tá vendo por que eu falei lá que o nosso cartão é de 0 a 32.767? Porque eu defini como corrente 4 a 20 e essa faixa que ele vai respeitar, tá? O sinal de corrente aqui, quando ele está menor que 4 mA, o de 4 a 20, ele vai para uma escala aqui, um final de escala de menos 8.192, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o circuito aberto lá, igual está agora, ele vai dar esse valor aqui, beleza? Mas de 0 a 20, ele vai dar, de 4 a 20, ele vai dar esse 0 a 32.767. Então, esse help aqui é muito útil, tá, galera? Então, sempre que você precisar saber informações sobre algum dispositivo, algum módulo, você pode clicar em cima dele lá e dar um F1 que você vai abrir o help aqui e o help vai te dar todas as informações. Você não precisa nem ter um manual do dispositivo aqui para poder ver isso. Então, uma vez que eu configurei aqui o canal, né? Eu vou criar aqui também uma lógicazinha já para a gente poder ir trabalhando. Eu vou vir aqui, vou puxar aqui uma programação aqui em texto estruturado. Pegar esse cara aqui. Aqui eu vou criar umas variáveis, tá? Vou criar umas variáveis aqui para a gente poder usar linkado nos nossos canais. Então, vou criar aqui duas variáveis. Essa primeira variável que eu vou chamar de PT01. Essa PT01 ela vai ser uma variável do tipo real. E eu vou criar uma AI01 que vai ser do tipo inteiro. Então, essa variável aqui, AI01, eu vou linkar lá na minha variável analógica, tá? Na minha entrada analógica. E essa PT01 vai ser a variável que eu vou tratar o sinal no programa. E eu vou também criar mais duas variáveis aqui que eu vou chamar de DQ01. E essa aqui vai ser o DQ02. As duas vão ser booleanas. O que elas vão ser? Elas vão ser aqueles LEDs que eu mostrei para vocês lá na bancada que eu tenho. Eu vou usar esses dois LEDs para poder trabalhar aqui na lógica da temperatura. Eu vou voltar aqui na minha parte física e agora eu vou definir aqui os IOs. Primeiro eu vou linkar aqui o IO mapping da analógica. A gente já fez esse IO mapping lá no digital, né? Então vocês já sabem. Eu vou clicar aqui no IO mapping do cartão analógico. E no canal 1 aqui, deixa eu só salvar aqui também, né? Para poder salvar as tags que eu criei. E eu vou clicar aqui nos três pontinhos e eu vou puxar a variável AI01 que eu criei do tipo int para receber o valor direto, né, do canal analógico número 1. Então, o que eu ler lá na minha entrada analógica vai jogar nessa variável que eu vou usar no programa. E aqui no cartão de saída, né, eu vou mapear também aqui. Opa, deixa eu clicar aqui. Isso. Aí o mapping. Eu vou linkar aquelas duas variáveis lá que eu criei, né, para poder eu ligar os LEDs também que estão ligados na saída dele. Então, a saída 1 vai ser essa tag DQ01 e a outra DQ02, tá bom?
Então vou salvar também aqui tudo. E agora eu posso ir lá no meu programa e criar aqui uma lógica, tá bom? Vou clicar aqui no cyclic e vamos executar. Eu já puxei essa lógica que já vem com o init e o end junto, tá? Para ficar uma coisa mais fácil. Galera, para a gente trabalhar aqui com o T estruturado, para converter um valor, né, para fazer uma escala, é muito simples, tá? O que a gente tem? A gente tem uma entrada analógica aí, ó. Eu tenho aqui uma entrada analógica de 4 a 20 mA, que corresponde a 0 a 32.767. Mas o que eu quero ler? Eu quero ler um valor de 0 a 100 graus. Não é isso que eu quero? A minha unidade de engenharia que eu quero é essa aqui. Para converter isso aqui, tem uma forma muito simples da gente fazer. Uma formulazinha bem tranquila que a gente vai usar aqui agora para poder pegar esse valor que eu vou ler aqui de 0 a 32.767 e transformar ele de 0 a 100 aqui no meu programa de uma forma bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou converter essa variável, tá? Então, vou pegar aquela minha PT01, que é aquela variável real que eu criei, e vou atribuir um valor para ela. Eu vou colocar uma pequena expressão aqui para poder atribuir o valor. Quem vai ser essa expressão? Vai ser a minha tag que está recebendo lá o sinal analógico, certo? Que é o valor inteiro. E eu vou dividir ele por quem? Como o valor da minha variável aqui, o máximo, é 32.767, eu vou dividir por 327,67. Essa pequena fórmula aqui, ela vai transformar aquele valor que eu estou lendo aqui de 0 a 32.767 num valor de 0 a 100. Beleza? Então, vocês vão ver isso funcionando na hora que a gente executar aqui essa lógica, tá? E agora eu vou criar uma pequena lógica de condição aqui, onde eu vou ler o valor da minha PT01 e eu vou dizer que se ela for menor, por exemplo, que 20, se o meu sensor for menor, se estiver dando uma temperatura menor que 20 graus, eu quero executar alguma coisa. Eu vou executar o quê? Eu vou ligar aquelas saídas, né? Então, vou pegar aqui o DQ01, vai ser igual a true, e o DQ02 vai ser igual a false. Então, se a temperatura for menor que 20, eu vou ligar uma saída e desligar a outra. E eu vou criar uma condição, né? Caso não seja verdadeiro, eu vou pegar minha DQ01 e vou desligar ela. Ou seja, se a temperatura for maior do que 20, e a minha DQ02, eu vou ligar ela. Ok? E aí eu posso dar um end if aqui. Tá aí. Lógicazinha simples que eu estou fazendo para a gente poder testar. Eu vou agora descarregar isso aqui para dentro do meu controlador e a gente vai testar nossa aplicação para ver se ela vai funcionar. Lembrando que eu ainda tenho que ligar a alimentação lá do PT100, que ela ainda está desligada. Então eu vou deixar do jeito que está aqui, que vocês vão ver que ele vai dar erro, né? Ele vai tipo começar já como se ele estivesse no fim de escala, tá? Então deixa eu dar um pause aqui enquanto ele compila, para a gente poder ganhar tempo. Então show, agora eu vou descarregar para ele. Quando eu descarregar, eu quero que vocês observem aqui, na hora que ele vai dar um reboot, né? Vai reiniciar aqui o meu Power Panel, porque eu estou alterando, né? Configurações aqui referente a hardware, quando eu linkei lá variáveis no hardware e tal. Mudei também, né? Que o meu cartão aqui, o canal 1, ele não vai ser mais de mais ou menos 10 volts, ele vai ser de 4 a 20, então ele tem que reinicializar todo o sistema aqui. Então isso já era esperado. Quando ele iniciar aqui, der o boot, que ele comunicar tudo de novo, vocês vão ver que esse LED aqui ele já vai ligar. Por que ele já vai ligar? Porque a condição lá de medição de temperatura aqui, ela vai dar uma temperatura abaixo de 20 graus. Na verdade, ela vai dar um fim de escala. Ó, o LED ligou, tá vendo? Então, a saída aqui já ligou, uma das saídas, e ele já está funcionando. Por que aquele LED ligou? Deixa eu monitorar aqui. Vamos ver quanto que está dando o meu sinal. Aqui eu já deixei uma... Vamos ver aqui, ó.
Ele já está aqui na UVAT, né? Deixa eu diminuir essas telas aqui para não atrapalhar. Ó, preste atenção. Ó, vou inserir aqui as variáveis que a gente vai ler. Vou inserir todas elas. E observem o valor que ele está ali. Lembra aquele 8.000 e pouco que eu falei, que é o fim de escala do 4 a 20 mA? Então tá aqui, ó, ele está dando aquele fim de escala. Por que ele está dando fim de escala? Porque aqui está desligado a alimentação, né, do meu transmissor aqui. Eu vou ligar ele nesse bornezinho aqui, né, que está ligado nessa fonte aqui. Eu vou ligar esse cara, vocês vão ver que quando eu ligar ele já vai começar a ter um valor aqui. Deixa eu tentar puxar isso aqui mais para o lado, para a gente poder visualizar isso. Ó, observem que quando eu ligar aqui, vocês vão ver que já vai começar a ler. Ó, alimentei lá o meu módulo, o meu transmissor. Reparem que ele já começou a ter leitura. Então aqui, olha o que ele fez. Ele está lendo isso aqui, tá vendo? 4.000 e pouco. E ele converteu, né, com essa lógica que a gente fez aqui, e ele converteu para 14 alguma coisa. Então essa aqui é a temperatura ambiente do local que eu estou aqui agora, no momento, tá? Para a gente poder ver isso aqui mudando, e também por que ele está acionando esse LED aqui, né? Porque ele está nessa lógica, ele está caindo nessa condição aqui do if. Então ele está, o valor de PT1 ele é menor que 20, né? Porque ele está dando 14 ponto alguma coisa. Então ele ligou o DQ1, que é a saída 1, que é esse primeiro LED aqui, e a segunda está desligada. Se essa condição for falsa, ou seja, se o valor da temperatura ele for maior do que 20, aí ele vai fazer o contrário, ele vai desligar a saída 1 e vai ligar a saída 2, então vai ter que ligar esse LED verde. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um recipiente com água quente, e vou botar o PT100 dentro, vocês vão ver que vai mudar a condição, tá? Vocês vão ver a temperatura subindo. Só um minuto. Então observem só, estou aqui com um recipiente de água quente, vou colocar aqui na mesa, certo? E agora eu vou colocar o PT100 dentro do recipiente de água. Observem o valor da temperatura. Ó, você vê que rapidamente aqui a água está bem quente, tá? Vocês vão ver que o valor de temperatura vai subir, ó. Quando ele passou do 20, o que ele fez? Desligou o LED 1 e ligou o LED 2. Ele caiu agora nessa condição aqui do else. Então vocês estão vendo, ó, subindo rapidamente, 30, 31. E a formulazinha que eu mostrei para vocês aqui, né? Bem tranquilinha. E a gente consegue aqui tá monitorando aqui, né, um valor de escala, tá? Convertendo, né, um valor analógico, eu estou olhando aqui de 4 a 20 mA, que vai ser de 0 a 32.767 aqui no ABIR, beleza? E a gente consegue ver aqui o valor convertido aqui para uma escala de engenharia aqui, tá? A água realmente está bem quente. Ó, tá dando 41 graus já, mais ou menos. Vai subir para 42. E é isso aí, tá bom, galera? Então deu para entender como é que funciona a configuração aqui de 4 a 20 mA no cartão analógico no BIR. Eu vou ver se eu faço mais uma aula ainda mostrando para vocês a configuração do mais ou menos 10 volts, né? Eu tenho um geradorzinho aqui de 0 a 10 volts, eu vou colocar ele aqui e na próxima aula eu faço essa configuração com vocês, tá bom? Mas é bem parecida, mas eu vou mostrar mais alguns detalhes e a gente aprende mais alguma coisa aqui também, né? A gente bota mais alguma coisa diferente para a gente poder aprender algo novo aqui também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo para fortalecer o trabalho, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais!